Nesses últimos vídeos, eu tenho falado muito no Supremo Tribunal Federal, no Alexandre de Moraes, no deputado federal Daniel Silveira. Confesso, eu queria mudar de assunto. A questão é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, não me dá a oportunidade para fugir para outro assunto. Por quê? Eles estão sempre aprontando. O Supremo Tribunal Federal, que tem a missão, através dos seus componentes, os ministros, se fazer guardiã da Constituição, na verdade eles usurpam o papel que é dos outros poderes e joga por terra o que é o seu. Eu tenho visto o Supremo Tribunal Federal legislar, administrar, governar, executar, menos se fazer guardião da Constituição. Entre os ministros que mais se destacam nos seus arroubos autoritários, sem dúvida e à distância, é o ministro Alexandre de Moraes. Esse senhor, ele não reúne condições morais para exercer a função de ministro. Me parece que ele não reúne o notável saber jurídico, que é uma das exigências, e até onde se sabe e se comenta, ele falsificou alguns cursos, dando a ele qualificações que ele não tem. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Em um país sério, isso não aconteceria. A gente tem visto que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Alexandre de Moraes, tem cometido uma série de arroubos autoritários. Uma tirania, vamos assim dizer. Uma verdadeira desordem, uma verdadeira ameaça à democracia. Esse ministro, sem razões que justifique, com base em ideias nascidas da sua cabeça e a revelia das leis vigentes do país, ele manda prender jornalistas, pede extradição de um jornalista que está nos Estados Unidos, morando e trabalhando nos Estados Unidos, num alto exílio, porque aquele era perseguido. Caça canais nas redes sociais de brasileiros, tirando deles o direito de se comunicar. Proíbe as pessoas de exercer o seu legítimo e sagrado direito de ir e vir, se manifestar. Desmonetiza canais nas redes sociais de jornalistas, sendo que esse é o ganha-pão desses profissionais. Prende um deputado no exercício do mandato sobre o falso argumento de crime de opinião, crime esse que não está prescrito no nosso ordenamento jurídico brasileiro, não está. A gente tem visto que esse ministro, em cumplicidade com outros, estabeleceram no seio da nossa república uma ditadura, a pior das ditaduras. Não é ditadura militar, não é ditadura civil-militar, é a ditadura de toga, a ditadura do judiciário. Eu tenho visto que eles têm perseguido o nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro, de uma forma inconsequente, irresponsável, implacável e à luz do dia, sem fazer rodeios, para todo mundo ver na maior cara de pau. Incrível que ao mesmo tempo que esse e outros ministros perseguem um presidente honesto e trabalhador, que é o presidente Bolsonaro, eles descondenam aquele que é o maior bandido da história da República, o maior ladrão da história da República, digo, Luiz Inácio Lula da Silva. Esses homens e mulheres que compõem a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, não têm nenhum compromisso com a Constituição, não exercem com afinco o seu papel. O que eles fazem é prender um e outros para botar medo em todos. Esse é o objetivo. Olha o que estão fazendo com o deputado Daniel Silveira.
Isso é inaceitável. Botaram-lhe uma tornozeleira, proibiram-lhe de se comunicar através das redes sociais com seus eleitores, ou seja, não pode prestar conta do seu serviço parlamentar. Limitaram o direito, limitaram o poder de mobilização do deputado, ele só pode se deslocar do Rio, onde é o seu domicílio, para Brasília, onde é o seu local de trabalho, não podendo viajar para os demais estados da federação, sendo que ele é deputado federal, o exercício do mandato dele tem validade em todo o território nacional. Esses homens e mulheres que compõem o Supremo Tribunal Federal estão brincando. Eles estão brincando de cabra cega à beira, a um passo do abismo. Estão subestimando a capacidade do povo brasileiro de pensar e reagir contra essa tirania. É inaceitável que 11 homens, em especial Alexandre de Moraes, que é o destaque entre o grupo, possa votar de 4 uma nação inteira, composta de 212 milhões de habitantes. Como se eles fossem os donos do Brasil, e não é. Os ministros têm uma função diferente, mas são brasileiros e servidores públicos como qualquer um outro, tendo deveres e direitos, deveres a cumprir. Não cabe aos ministros, não cabe a Alexandre de Moraes se colocar acima do bem e do mal, se sentir, não Deus, mas um professor de Deus, porque é assim que ele se sente. A gente tem visto que eles estão se arvorando sobre os demais poderes, não respeitando o que reza a Constituição, a harmonia entre os mesmos. Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, o Judiciário, está acima de todos os demais poderes. Como disse o Dias Toffoli, o Poder Judiciário é o poder moderador. Eu queria saber de onde esse cara tirou essa ideia. A cada dia eles avançam mais, aterrorizam mais. Não respeitam nada e ninguém. 11 ministros, 11 Constituição, cada cabeça uma Constituição. Eles sempre foram assim. Mas a situação se agravou muito mais quando Bolsonaro tentou nomear Ramagem para chefe da PF. Missão essa que é um dever constitucional, um direito, uma prerrogativa do presidente. Alexandre de Moraes, com base não sei em que, proibiu que o presidente fizesse tal nomeação. E o mais triste, no meio a tudo isso, que o presidente aceitou. Ali foi o erro, ali foi a fresta, ali foi a brecha para eles avançarem cada vez mais nos seus arroubos autoritários e nas suas interferências nos demais poderes. Tudo se deu quando o presidente Jair Messias Bolsonaro abriu mão de nomear Ramagem, atendendo um pedido sem fundamento, sem razão de existir, de Alexandre de Moraes. Ali todos eles perceberam que poderiam ir muito mais além e estão indo, a cada dia que passa. Como não dizer que aquele comportamento de Bolsonaro não foi uma parcela de contribuição para que chegássemos a esse ponto? E ninguém faz nada para frear esses homens e mulheres no Supremo Tribunal Federal. A cada dia que passa, eles avançam mais e mais. E ninguém fala nada. Nem o chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro, que é também o chefe do Estado. A gente não vê nenhuma reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como também não se vê da Câmara, Arthur Lira. Está todo mundo calado, todo mundo de quatro, todo mundo se cocorocando diante desses caras. 11 camaradas. Eu não falo nem nas Forças Armadas, não. Porque as Forças Armadas passou 32 anos sendo achincalhada, caluniada, xingada, desvalorizada pelos governos de esquerda. E as Forças Armadas, em momento algum, teve a coragem de se defender. Se as Forças Armadas não se defendeu, por que ia defender os brasileiros?
As Forças Armadas se cocorocou, foi humilhada, execrada em praça pública pela esquerda. Ao longo desses 34, 35 anos de período de redemocratização, o único governo que valorizou as Forças Armadas foi Jair Messias Bolsonaro. Está sendo o Jair Messias Bolsonaro, porque os demais trepudiaram em cima das Forças Armadas, e as Forças Armadas nada disse. Não se levantava nem para se defender. Então, esperar das Forças Armadas, nesse quesito, é devaneio, é ilusão, é viajar na maionese. Eu acho que esses ministros já ultrapassaram todos os limites, em especial Alexandre de Moraes. E algo precisa ser feito sobre a luz da legalidade para dar um freio nessa sanha louca, nessa tirania, nesse caravançará. Para que cada um ocupe o seu devido lugar. O que está acontecendo é inaceitável. 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 Não pode o Supremo Tribunal Federal fazer o que está fazendo. E digo mais, senhoras e senhores, alguém tem dúvidas que eles estão pavimentando o caminho para a volta do Lula, ainda que seja de maneira estranha? Nós precisamos estar atentos. Os demais poderes precisam reagir. O presidente Jair Messias Bolsonaro, como presidente da República e chefe do Estado, precisa chamar todos os poderes, mais o tribunal, a Corte Maior da Militar, que é o Superior Tribunal Militar, sentar numa mesa, abrir a Constituição e mostrar que aquela ali é o limite da ação de cada um. Que ninguém pode agir à revelia do que ali está escrito. E é o que está acontecendo. Hoje a gente vê um Brasil medroso, com medo do que vai falar, do que vai fazer, como vai andar, porque o senhor Alexandre de Moraes é o bicho papão da democracia brasileira. Se coloca acima do bem e do mal, acha que pode prender, acha que pode calar, que pode censurar, acha que pode intimidar. A questão é que muitos têm medo do Alexandre de Moraes, mas não são todos que têm medo do Alexandre de Moraes. Eles já trabalham dessa forma, provocando medo, justamente para nos calar. Eles usam o Roberto Jefferson, o Alan dos Santos, o Zé Trovão, Daniel Silveira. Eles pegam meia dúzia para execrar, para humilhar, para aterrorizar. Mas o alvo dele não é calar aqueles. O alvo deles é usar aqueles como exemplo para intimidar toda uma nação. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Quem é Alexandre de Moraes? Qual voto que ele teve para estar na corte? Ele não manda no Brasil, nos brasileiros. Olha a origem dele. Olha quem o indicou para o Supremo Tribunal Federal. Quem o indicou foi um bandido, investigado, preso. Um presidente que foi preso por corrupção. Michel Temer. Esse é o perfil, essa é a indicação. Como brasileiro, como pai que sou, pagador de impostos, pago uma alta carga de impostos para sustentar esse Estado, e os altos salários desses ministros, com luxos e luxúrias, eu não aceito isso. Eu não aceito. Isso é inaceitável. O que esse ministro vem fazendo é um absurdo. Isso num país sério, onde tem governantes de culhão, não aconteceria. É muito fácil botar a culpa nesse cabra e esquecer os outros. Ele é perverso pelas ações, mas tem muita gente quietinha num cantinho que é tão perverso, mas agindo na sua perversidade pela omissão. Onde estão os demais poderes? Que aceita tudo isso caladamente, como se isso fosse normal, quando todos sabemos que não é. Alexandre de Moraes é um louco, é um psicopata, é um desequilibrado.
É um doente mental. Um camarada desse não pode estar na corte maior decidindo a vida de pessoas, decidindo a vida de empresas, RG e CPF. Melhor dizendo, CNPJ e CPF. Não faz sentido. São 11 ministros inúteis, 11 almas fedidas e cebosas, que não faz falta nenhuma nesse mundo e nessa vida. 11 porque eu incluo os dois que Bolsonaro indicou. Os dois. O Cássio Marques, que ninguém conhece, e esse novato aí que fizeram a torcida para ele, que para mim é uma decepção. Esse tal de André Mendonça. O seu Bolsonaro, quando falou que ia escolher um ministro para a corte, que fosse como ele mesmo dizia, um terrivelmente evangélico, o que eu estou vendo aí é que o ministro André Mendonça é um terrivelmente frouxo. Frouxo. Ele não faz a maldade pela ação, mas contribui com ela na omissão. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós votamos no presidente, 64 mil votos, 64 milhões de votos, melhor dizendo. Gastamos recursos do nosso próprio bolso. Fomos para as ruas de maneira gratuita, aos milhões para fazer de Bolsonaro presidente, e fizemos. E não nos arrependemos. E tanto é que estamos comprometidos com a reeleição e vamos caminhar juntos. Mas é preciso que o Poder Executivo tome a rédea dessa situação. E quando eu falo tomar rédea, não é fechar Supremo. Quando eu falo tomar rédea, não é fechar o Congresso. Quando eu falo tomar rédea, é chamar todos os chefes de poderes para uma conversa republicana, para cada um jogar dentro das 4 linhas da Constituição, de acordo com as regras da Carta Magna. Eu tenho visto o presidente falar muito nas 4 linhas da Constituição, que ele joga nas 4 linhas da Constituição, é verdade, e que os outros poderes precisam fazer isso. Senhor presidente, meu presidente, eu sou capaz de dar a vida pelo Brasil, pelo seu governo. Eu tenho 55 anos de idade. Eu tenho mais tempo, eu tenho mais passado do que futuro. É por isso que eu me exponho defendendo o senhor, acredito no seu governo. Mas, presidente, essa gente que o senhor perde tempo advertindo nessa história de 4 linhas da Constituição, já estão jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. O senhor Alexandre de Moraes, por exemplo, está jogando fora das 4 linhas, está fazendo gol de mão, está dando carrinho por trás, está dando cotovelada no pau do nariz. E o senhor acha que isso é normal? O senhor acha que criticar é o bastante? Lidere um movimento que possa trazer a harmonia entre os poderes para que cada um fique no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Se o senhor não fizer isso, presidente, ninguém vai fazer. Não adianta o senhor ir para o cercadinho do tradicional matinal, na saída do palácio, e dar aquele brado, aquele grito: acabou, porra! O acabou, porra, presidente, não vai resolver nada. Nós sabemos que essa máfia é pesada, que o jogo é bruto, os interesses são grandes, que a pilhagem, que a escravidão sem corrente, orquestrada por essa gente ao longo desses 500 anos, é uma coisa terrível. Nós sabemos que o senhor está puxando um caminhão de morro acima e comendo uns quilos de sal por minuto. A gente sabe das dificuldades do senhor. Mas o senhor é um líder, um grande articulador. Chama essa gente para colocar cada um no seu devido lugar, porque está feio, está horroroso. Eu fico fora de mim quando eu vejo uma ministra insignificante como Rosa Weber, dá 2 dias, dá 72 horas, dá 3 dias para o senhor explicar isso ou aquilo.
Quando eu vejo um ministro como Alexandre de Moraes fazer o que está fazendo, e ele só inventa de aplicar aquilo que ele tem na mente contra os nossos parceiros, os seus apoiadores, presidente. Olha o Alan dos Santos, alto exílio, em plena democracia, teve que se exilar fora do país para não ser preso. Da mesma forma, foi o ministro da Educação do senhor Weintraub, em pleno exercício do mandato de ministro, teve que fugir do Brasil nas madrugadas para não ser preso. Roberto Jefferson, mesmo com os exageros, não cabia a prisão, está preso, porque é um bolsonarista. O deputado federal Daniel Silveira, em pleno exercício do mandato, foi preso, porque é um bolsonarista. José Trovão, o líder dos caminhoneiros esse que carregou o Brasil nas costas durante a pandemia, que não nos abandonou, que não abandonou o senhor, foi preso. O conceituado cantor Sérgio Reis, um senhor de idade, mais de 80 anos, foi ameaçado de prisão, humilhado, execrado, por ser apoiador do senhor e quase foi preso. Muitos amigos nossos, presidente, muitos apoiadores do senhor estão ficando para trás, estão caindo. E soldados nossos não podem ficar para trás. Não pode ficar para trás. É inaceitável que esse tipo de gente, essas 11 almas cebosas, façam o que estão fazendo. Olha o ministro que o senhor colocou, o Cássio Marques, um inútil, um zero à esquerda. Esse André Mendonça, só Jesus Cristo na causa. É outro inútil, é outro inerte, um preguiçoso. Contribui com o mal, não fazendo mal, mas deixando o mal ser feito e nada fazendo para impedir. Nós corremos risco, presidente, meu presidente Jair Messias Bolsonaro, de ganhar a eleição nas ruas, ganhar as eleições nas urnas e talvez perder num possível tapetão. Repito, num possível tapetão. Porque nós estamos deixando essa gente avançar, fazer o que quer. Eles já não agem mais na surdina, eles já não agem mais nas sombras, eles agem à luz do dia. A intenção deles todos sabem. Eles já não deixam dúvidas. Eles querem pavimentar o caminho para trazer Lula de volta, porque Lula, presidente, rouba e deixa roubar. Coisa que o senhor não faz. O senhor é ruim para o sistema, mas muito bom para o Brasil e os brasileiros de bem. Eu sei que isso incomoda. Agora é preciso reagir. Brados, palavras de impacto, nada disso vai resolver. É preciso arrebanhar os chefes de mais poderes para dar um choque de ordem nesse país que está feio. Está feio. Está muito feio. Não pode apostar que os brasileiros são pacatos. Não, não são pacatos. A situação é delicada. Basta um jogar uma pedra, depois demais jogarem também. Basta ver o que aconteceu na Guerra do Paraguai. Estuda a Guerra do Paraguai. Aí me diz se os brasileiros são pacatos. Eu quero ver o Brasil vivendo dias melhores. Rumo que está escrito aqui na nossa bandeira, aqui atrás, ordem e progresso. Mas como atingir a ordem e o progresso de forma a beneficiar 202 milhões de habitantes, de trabalhadores que trabalham duro, enquanto 11 parasitas, 11 almas cebosas, 11 ministros inúteis fazem força contrária e sabotam o país. E pior, fazem força contrária, sabotam o país sem ninguém tentar impedir a sua ação. Aonde nós vamos chegar? O Brasil está nervoso, os brasileiros estão nervosos, inquietos, amargurados, chateados com tudo isso. Não é normal. Como pode um camarada só, desestabilizar uma nação inteira? Alguém precisa, sobre a luz da legalidade, presidente, botar ordem no Brasil e botar Alexandre de Moraes no seu devido lugar. E talvez a medida mais acertada, nesse primeiro momento, por tudo que ele está fazendo pelo conjunto da obra, seria o impeachment.
Mas como esperar impeachment de um presidente do Senado que é um covarde, um frouxo, que não honra as calças que veste e o cargo que ocupa de presidente? Enquanto isso, as maldades vão sendo feitas. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo, peço a Deus que ilumine a cabeça dos senhores, todos, líderes da nação, para que o povo não tenha que resolver pelas próprias mãos esse dilema. Pois tem um ditado que diz: quem se mantém no poder pela espada tende a cair. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.